Beleza, agora tá certo, né? Isso, perfeito. Muito bem. Então, eutanásia, uma abordagem espírita. Bom, se tem uma coisa que todos nós temos certeza, é que um dia nós iremos morrer. De um certo modo, desde o dia em que a gente nasceu, desde o dia que a gente foi gerado, né, no útero materno, a partir desse momento, o organismo começa a se desenvolver, né, vai crescendo até chegar o dia do nosso nascimento, né, em que vemos a luz que ilumina o mundo, né? A mulher deu à luz uma criança, né, um ser vivente. A partir desse dia, a gente começa nosso organismo começa a se desenvolver, a crescer, para a gente, obviamente, passar pela experiência que nós temos que passar aqui na Terra, e a certeza que a gente tem é que um dia, chegará um dia em que a nossa vida, a vida do corpo físico, vai se acabar, vai se extinguir. E esse é o fenômeno da morte, né? Como a gente menciona esse momento da partida. E sempre foi um fenômeno que na história da humanidade intrigou os homens. Sempre foi um fenômeno assim que deixou um monte de questões. E talvez a existência da morte tenha nos sido muito útil, seguindo inclusive a sabedoria de Deus, né? Porque muitos pontos de interrogações foram feitos a partir desse evento. Então, como é que a gente poderia justificar ou explicar que até momento antes ali havia uma pessoa, alguém que sorria, alguém que falava, alguém que tinha emoções, que tinha alegria, que tinha memórias, e de repente você fica ali diante de um corpo inerte, é como se fosse um objeto, e você toca e não há resposta nenhuma, e você fica naquele momento de dor, de sofrimento. Eu fico imaginando como nossos antepassados, lá no início da civilização, encaravam esse fenômeno, a ansiedade de viver esse fenômeno com um ente que lhe era amado, que lhe era querido, sofrendo a dor daquela separação. Então, essa dor, talvez a maior dor de todas as dores, né, nos fez refletir ao longo das civilizações aí, fez refletir, fez a humanidade refletir acerca de várias coisas, como, por exemplo, qual o sentido da vida, né? Por que nós sofremos? Né? Por que nós estamos aqui? De onde é que eu vim, para onde eu vou, né? Por que que umas pessoas sofrem mais do que outros? E, juntamente com isso, sempre acompanhou a história da humanidade alguns fenômenos que a gente costuma denominá-los de sobrenaturais, né? Fenômenos sobrenaturais, porque você enterrava um corpo ali ou cremava um corpo e, de repente, aparecia alguém que dizia que viu aquela pessoa que faleceu, que morreu. Como assim? E não era só isso, também outras coisas, como por exemplo, se nós formos lá no Antigo Testamento, a gente vai ver que anjos visitavam Abraão e conversava com ele, noticiou que Sara iria engravidar. Abraão inclusive duvidou, mas foi cumprido, né, o que o anjo falou. Você vê Maria sendo visitada por um anjo. Então, que entidades são essas? Moisés ali diante da sarça ardente, né, um foco de luz intenso, né, que não tinha uma forma definida, se comunicando com ele. Que fenômeno era esse? Afinal de contas, se eu via alguém que eu ali cremei o corpo, né, o corpo estava inerte, estava sem vida, como é que agora alguém pode afirmar que viu essa pessoa? Então, fenômenos assim sempre acompanharam a história da humanidade. E mais ainda, o homem, em algum momento ao longo da sua evolução, começou a observar a natureza, começou a observar esses fenômenos, né? Inclusive, né, o próprio fenômeno da morte, e via as belezas, os encantos, né? A própria existência da vida, né? Quem que gera a vida? Como é por exemplo, de um ovo sai uma ave,
né? Como é que de um ser consegue sair outro ser humano, né? Então, esses fenômenos, a beleza, né, da natureza, o fenômeno da chuva, dos relâmpagos, em algum momento o homem observando a natureza e todos esses fenômenos, ele chegou à conclusão, né, em algum momento que existia Deus. Foi a única coisa que conseguiu, né, dentro da sua razão, né, justificar, por exemplo, a existência de tudo, e a partir disso começou-se a trilhar um caminho que nos trouxe a várias verdades, né, que foram definidas ao longo da história da humanidade. Então, essa questão da gente poder, né, compreender o nosso mundo, né, a partir de uma visão de questionamento, né, acerca das coisas, nos levou a deduzir várias coisas, né? Várias coisas. E justamente isso nos traz, contribui de um certo modo para a nossa reflexão hoje acerca da eutanásia. E por ser uma abordagem espírita, nós precisamos partir de alguns princípios, né, de algumas referências, porque a gente não pode analisar esse tema com uma visão materialista, né? Se nós formos avaliar o tema de uma visão materialista, a gente vai chegar a conclusões, às vezes, totalmente diversas. Então, muita coisa só vai fazer sentido realmente se nós tivermos uma visão de que a vida não se acaba com a morte, de que a vida tem um sentido mais profundo, de que vale a pena viver e que não nos cabe, né, determinar, né, o final da nossa existência. Então, sendo uma abordagem espírita, a gente tem que partir de alguns princípios. Primeiro, Deus existe. Deus existe e ele é infinitamente justo e bom. Então, não adianta a gente querer tentar penetrar em alguns desígnios de Deus, que a gente não vai, muitas vezes, nossa compreensão não vai nos auxiliar a encontrar respostas, né, para tudo que a gente observa. Mas, para ser Deus, racionalmente nós chegamos à conclusão de que ele só pode ser infinitamente justo e bom. E se ele é justo e bom, e ele assim fez o fenômeno da morte acontecer, assim como o fenômeno da vida, né, devemos pontuar isso, é porque é assim que é o melhor, e é assim que deve ser. E independentemente da forma como a gente nasce, da forma como a gente morre, né, tudo isso deve ter algum sentido, que para a maioria de nós é insondáveis, ou insondáveis mesmo, né? Algumas coisas a gente consegue compreender à luz da doutrina espírita, outras coisas ainda não, porque nós não detemos todo o conhecimento da verdade. Bom, partindo do pressuposto que Deus existe, nós vamos chegar a uma outra conclusão, que nós somos espíritos criados por Deus, porque Ele é o Criador. Então, somos espíritos criados por Deus, somos eternos, ou seja, nós tivemos um princípio, mas nós nunca teremos um fim. Isso é um outro ponto importante para a gente poder fazer essa abordagem da eutanásia, uma abordagem de acordo com a visão da doutrina espírita. E o outro ponto é a reencarnação. A reencarnação é um fato, né? Está na natureza, né? Essa ideia de progresso, de evolução, né? Não adianta a gente, por exemplo, dizer assim, "Ah, eu não acredito na reencarnação." Tudo bem, você pode não acreditar na reencarnação, mas é um fato. Tem gente que não acredita, por exemplo, que sei lá, que o Sol, antigamente as pessoas acreditavam que o Sol era o centro do universo, né? E ele não deixou de ser o centro do nosso sistema estelar, né? Estelar. Então, assim, o fato de você acreditar ou não vai fazer a coisa existir ou deixar de existir. Então, a doutrina espírita veio, né, trazer essa ideia, né, mais recentemente, relembrando, né, o que consta ali do cristianismo, né, lá nos seus princípios, ensinamentos de Jesus, e também em consonância com outras culturas que sustentam a existência das diversas vidas, né, que nós possuímos.
Isso aí leva a uma série de outras questões e muitas respostas, né? Muitas respostas para que nós vivemos dentro da nossa realidade humana, inclusive para a gente compreender a justiça divina, porque tivéssemos nós uma só existência, não teria como nós aceitar que Deus fosse infinitamente justo e bom. E tudo que Deus faz, faz com sabedoria, né? Ele faz buscando um fim útil, buscando um fim que vai nos beneficiar, porque Deus, na realidade, o que que Ele quer? Ele quer que nós nos tornemos felizes, né? Que nós nos tornemos melhores, que nós nos tornemos bem-aventurados, que nós um dia alcancemos uma sintonia, uma comunhão com Ele, um estado de felicidade, né, imensa, e eu acredito que, assim, é indescritível para nós, né? O que seria essa tal felicidade que os emissários de Deus, os profetas, sempre vieram nos falar, né? Como seria essa felicidade? A gente não tem parâmetros, não temos palavras para descrever essa felicidade. E o que Deus quer é isso, esse é o fim objetivado por Ele. E o objetivo da reencarnação, e aí entra ainda dentro dessa questão, né, da base sobre a qual a gente vai analisar o tema, tem vários objetivos a reencarnação. Um é de nos fazer chegar à perfeição, né? É um dos objetivos da reencarnação. Se você olhar, né, à sua volta, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus colegas, é muito, eu diria assim, você não encontra ninguém que, de fato, fosse isento de qualquer mácula, né? A começar por você mesmo, né? E se você olhar, tem uns que são assim bem ruinzinhos mesmo, né? Bem difíceis, né? E qual seria a destinação dessas pessoas? Qual seria a nossa própria destinação, né? Porque nós somos falhos, somos imperfeitos. Evidentemente, em algum momento a gente é passível de cometer erros e às vezes alguns erros escabrosos, não estamos isentos disso. E qual seria a nossa destinação dentro da justiça divina? Então, a encarnação veio justamente facilitar, veio aclarar a nossa visão para a gente compreender algumas verdades divinas. A outra, a ideia de que a reencarnação pode ser uma expiação, né? Todos nós que estamos aqui sofrendo as vicissitudes da vida corporal, de alguma sorte nós sofremos. Faz parte da vida o sofrimento, a dor tem sua utilidade, né? A dor, ela tem seus objetivos, né? A dor é necessária à vida. Não fosse a dor, a vida seria impossível, seria insustentável. Como é que você, por exemplo, iria se livrar de uma queimadura se você não sentisse a dor, né? De um espinho se você não sentisse a dor do espinho penetrando a sua pele, né? Ou mesmo que você esteja ruim em sua saúde, se você não sentisse algum incômodo na sua vida corporal. Então, a dor é um sinal de que algo não vai bem, é um sinal que talvez estejamos transgredindo as leis de Deus ou agredindo o nosso corpo físico ou o nosso próprio espírito, porque não tem só dor física, também tem dor emocional. E aí entra dentro dessa questão de que nós somos espíritos eternos, nós temos algo, né? Pelo menos dá para desconfiar isso, aqueles que são mais céticos, né? De que nós temos algo além desse corpo físico. A outra, para alguns, a encarnação pode ser uma missão, que vem cumprir a missão, né? Aqui uma tarefa, né? Alguém que venha cumprir, auxiliar no progresso da humanidade, fazer-nos progredir. E o outro ponto da encarnação, que é muito importante, e aqui é o que eu penso que está a cereja do bolo, é colocar o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Então, assim, nós não vamos evoluir à toa, nós não vamos evoluir para ficar ali em estado de beatitude, né, de adoração, né, do Criador, que está lá no seu reino, sentado no seu trono, né? Essa é uma visão muito antiga, né? O Deus pintado aí na Idade Média, né, pelos pintores, esses famosos lembra muito lá os Zeus, né, lá da cultura grega. Então, nós não estamos evoluindo, não estamos progredindo para ficar assim eternamente. Não, trabalho, progresso, cumprir a vontade de Deus, enfim.
suportar de fato a parte que nos toca na obra da criação. Tudo tem um fim, tudo tem uma finalidade útil. E aí, meus caros, a gente vai partir para um outro ponto muito importante, né? Que é a base da civilização. Toda civilização possui bases, possui fundamentos. E assim como uma casa que não tem base, né, se você fizer construir uma casa sem base, ela não vai se sustentar muito tempo, né, ou ela vai se sustentar sofrivelmente, né, com muito riscos, né, com muito desconforto, né, e às vezes causando acidentes graves que vêm a gerar dores muito grandes. E não é diferente com relação à civilização, traçando essa analogia, essa comparação com um edifício. Toda civilização precisa de uma base, né? E a gente vai encontrar lá nos Dez Mandamentos a base da nossa civilização, né? Moisés, que foi um profeta, um emissário de Deus, né? Cumpriu a sua missão, a sua tarefa, né? E recebeu lá no Monte Sinai esses Dez Mandamentos. E se você for ler os Dez Mandamentos e você colocar assim, começar a refletir como é que seria a sociedade sem se todo mundo não seguisse esses mandamentos, aí você chegaria à conclusão que a sociedade iria entrar num caos. Então, assim, e um desses mandamentos é justamente não matar. Seria respeitar a vida, né? A sacralidade da vida. O homem, ele não cria a vida. Se ele não cria a vida, então ele também não tem o direito de matar. Quem determina o momento do nosso nascimento, quando a gente vai nascer, ou quando a gente vai morrer, é Deus, né? E isso é certo. Teve um momento a partir do qual as células lá que formam o coração começaram a bater, a pulsar. E vai ter um dia em que esses mesmos músculos também vão deixar de realizar esse movimento. No livro Por um Fio, de Drauzio Varela, ele conta a história de um paciente que ele acompanhava, médico oncologista, e ele passava visitando os pacientes. E teve um fato que o marcou muito, né? Que ele passava com aquele aparelho que fica ouvindo as batidas do coração, e ele colocou aquele aparelho, entrou no quarto, onde tinha um paciente na maca, né? E ele foi examinar o paciente, que o paciente estava dormindo, né? E ele colocou esse aparelho, se não me engano, estreptoscópio, não sei bem o nome, no coração do paciente e ele ouviu uma batida só. Depois ele não ouviu mais nada. E aquele fato interessante, né? Marcou o Drauzio porque ele foi testemunha, né? Da última batida de um coração de uma pessoa. E você vê assim a sensibilidade, né? Desse momento, né, que ele passou, dessa experiência marcante que ele passou. E a morte, de fato, nos leva a muitas reflexões, né? Muitas reflexões. O Drauzio mesmo, ele tinha um irmão que também era médico, viajava pelo mundo, em congressos, Estados Unidos, e bem-sucedido, né? Ele resolveu comprar uma casa lá em Campo do Jordão, onde ele passava o final de semana com a família, se dedicava àquela casa. Mas aconteceu desse irmão do Drauzio também sofrer de um câncer. E isso mudou de um certo modo a visão que ele tinha da sua vida, né? Pois bem, então vamos compreender agora um pouco, adentrando mais nos termos, né, do tema de hoje, o significado, né, da eutanásia e outros termos que passaram a ser, que estão sendo relacionados, que foram criados relacionados à eutanásia. Começando pela eutanásia, etimologicamente vem do grego eu, boa, e thanatos, que é igual a morte. Então, ela pode ser ativa e pode ser passiva, né? E a ortotanásia seria a morte natural, sem interferência da tecnologia ou da medicina, possibilitando a morte digna, de acordo com a evolução da doença, né? Então, a ortotanásia seria a morte natural, que só ia acontecer, o que costuma acontecer de ordinário. A distanásia se opõe, é o contraponto, ou o contrário de eutanásia, é o prolongamento do sofrimento, né? A distanásia. Então, já é aquela pessoa que
está ali sofrendo e tudo, e você prolonga o sofrimento dela, né, em vez de acelerar o desenlace, o rompimento do sofrimento da pessoa. E o suicídio assistido é quando o próprio paciente pratica o ato de consumir a substância que vai abreviar a sua vida. É um outro termo relacionado à eutanásia. E a mistanásia, esse é interessante, é também chamado de eutanásia social, que surgiu para denominar a morte miserável, fora e antes da hora, né? A ideia de que as injustiças sociais que existem no mundo colocam o ser humano numa condição de indignidade, de sofrimento, de penúria, que acaba acelerando a morte dele, que é considerada, né, de acordo com essa ideia, antes da hora, né, da pessoa. Então, esses são termos que talvez você pesquisando esse tema, você vai encontrar, né, em literatura, em pesquisas que você faça aí pela internet. E nós temos o caso aqui do Vicente Herbert, não sei pronunciar direito, mas é um caso famoso que aconteceu na França. Ele é bombeiro, voluntário, tinha 21 anos, e ele sofreu um grave acidente numa estrada, né, na França, no dia 24 de setembro de 2000. O Vicente, após esse acidente, ele ficou por cerca de 9 meses, né, em coma. 9 meses em coma, ali na cama, na maca, né, assistido ali pelos médicos, enfermeiros, e depois ele voltou à consciência e, de acordo com o acompanhamento médico, foi detectado que ele se encontrava cego, tetraplégico e surdo. Mas ele conseguia realizar um movimento, um único movimento ele conseguia realizar, que era uma leve pressão com o polegar direito. Então, através desses movimentos, ele conseguia se comunicar com a mãe dele. E a comunicação, ensinada pelos profissionais de saúde lá do hospital, né, onde ele fazia o acompanhamento médico, era feito com uma pessoa soletrando o alfabeto e ele pressionava com o polegar quando queria utilizar essa ou aquela letra. Então, dessa forma, ele conseguia se comunicar. E ele buscava a eutanásia como uma forma de terminar o sofrimento dele. Ele pedia para morrer. Para ele, aquela situação era insuportável, né? Imagina um jovem de 20 anos passando por uma situação como essa. Só que os médicos se recusaram a realizar a eutanásia porque na França a eutanásia era ilegal, era proibida, né? E ele solicitou a mãe dele, né, várias vezes, isso foi parar em tribunais, ele escreveu uma carta para o presidente Jacques Chirac para poder ter a possibilidade de alguém ajudá-lo a morrer, né, e ele escreveu um livro, né, e pedia à mãe dele todos os dias para que ele pudesse, né, ter o direito de morrer, e dizia que o presidente era a única esperança dele, e ele escreveu um livro justamente com essa temática, né? E fala aqui em termos de pesquisa, de compreensão, que é um fato que é público, né? Que aconteceu na França e ganhou assim a grande mídia. O fato é que no dia 20, um dia antes do livro dele ser lançado, né? No dia 24/9 do ano 2003, a mãe dele aplicou no organismo dele uma série de substâncias que depois de 3 dias levaram ele a óbito. Obviamente, os médicos detectaram, né, que havia sido feito a eutanásia, né, aí a mãe era a maior suspeita. A mãe foi presa, né, foi levada aos tribunais, e o caso, assim, tão complexo, ganhou tanta repercussão que o Ministério Público lá francês disse que depois iria avaliar a situação da mãe do Vicente. De modo que, ao sair da prisão, ela passou uma semana no hospital psiquiátrico e depois a gente não tem notícia de como foi que ela conseguiu lidar com essa experiência, que é uma experiência muito dolorosa, né? Que ela passou e o que o filho dela passou, como é que ela consegue lidar com a ideia de que ela tirou a vida do filho, mesmo a pedido dele, né? Então, você veja assim que é uma situação muito complicada, muito difícil, e a gente se sensibiliza com a dor do Vicente, né? E também da mãe dele.
É uma situação assim, muito difícil, que é uma experiência muito dolorosa que os dois estavam passando ali. Agora, tem países como a Bélgica, por exemplo, a eutanásia ela é aceita, né? Ela é aceita, e uma doutora, Andréa Cunha, ela foi trabalhar na Bélgica e chegou lá no hospital e ficou sabendo que tinha um paciente que por várias vezes tinha pedido, né, para poder passar pela eutanásia. Só que quando ela chegou no hospital, o paciente estava dormindo, estava sob efeito de sedativo, estava com a mente muito confusa, e deram remédio para ele não falava coisa com coisa, e deram remédio para ele, ele dormiu, ela chegou, estava nesse ponto, e como o paciente havia pedido por várias vezes para passar pela eutanásia, né, que ele não estava mais suportando a dor dele, ela chegou nesse ponto na vida do paciente, né, na situação que o paciente estava vivendo, e tinha que esperar ele voltar à consciência para poder, aí sim, realizar o procedimento, porque, de acordo com a lei, é o paciente que precisa, lá na Bélgica, o paciente que precisaria pedir por isso, né, para poder passar por pela eutanásia. Aí, quando o paciente acordou, né, acordou se sentindo melhor, estava com a ideia mais concatenada, e ela perguntou para ele se ele de fato queria eutanásia. Ele falou que não, não quero a eutanásia. E aí ele explicou para ela: doutora, eu não quero, na realidade são as dores, né? Eu quero que as dores terminem. Quando as dores começam, era um paciente oncológico, quando as dores começam, elas são terríveis, dói muito, doutor, e eu quero que isso termine, que isso se acabe, aí sim eu quero morrer. Aí que foi que a doutora fez? Ela analisou o histórico do paciente, ela deu, ela aumentou a dosagem, ajustou a dosagem do analgésico, e de modo que o paciente conseguiu viver bem. Ali mesmo no hospital, ele já sentiu a melhora, sentiu os efeitos benéficos, e o paciente voltou para casa. Então, na realidade, ele não queria morrer, ele queria se livrar da dor, né? Então, uma assistência adequada, um acompanhamento adequado, né, um ajuste adequado da medicação, fez com que o paciente quisesse, né, desistir da questão da eutanásia, que na realidade ele queria só se livrar da dor, né? Então, você imagina um momento de muito sofrimento, sentindo dores assim atrozes, você quer que aquilo ali acabe, você fala tudo, né? Mas quem diz que de fato, na essência, é o que você quer? Na verdade, o que você quer às vezes é outra coisa, e não necessariamente a morte. E isso aí também não está isento de discussão, a questão da eutanásia. Nos próprios países onde a eutanásia é aceita, né, é legal, isso aí gera uma série de discussões de política pública, de saúde, de administração médica, hospitalar, né, acerca de como aplicar, né, entre aspas, direito, né, do paciente de dar cabo, né, dar fim a querer finalizar a sua experiência, né, aqui na Terra. E essa mesma médica, a doutora André, foi questionada: ó, entre a classe médica, há conhecimento de abusos ou desvios em relação à lei? Aí ela respondeu: ó, há conhecimento, sobretudo, desde que, em 2014, houve uma carta aberta do antigo presidente da Sociedade Belga de Cuidados Intensivos, a dizer claramente que havia mais de 1.000 eutanásias não pedidas, ou seja, ilegais, fora do quadro da lei, e eram praticadas na Bélgica. Saiu no Jornal Generalista, saiu em 2 jornais médicos, não tenho problema em dizê-lo. Tenho o texto comigo, é sabido, é conhecido, as autoridades não fazem nada, é complicado. Então, você veja, quando você adota legalmente uma medida como essa, você abre um espaço não para uma cultura de vida, né, mas para uma cultura da morte, né, uma cultura da morte. Imagina, às vezes, uma pessoa, como a situação desse senhor de 50 anos, paciente oncológico que eu citei agora há pouco, ele não queria morrer, ele queria se livrar da dor.
né? Então, se você quer dar uma morte digna, dê assistência, né? Dê dignidade à pessoa, dê atendimento adequado. Imagina isso em países, né? Em muitos países, né? Uma política como essa sendo adotada nos hospitais, né? Trazendo aqui para o nosso Brasil, como é que seria? Vamos imaginar como é que seria isso aqui no Brasil. Hospitais aí muitas vezes sucateados, sem medicamentos, sem aparelhagem, sem profissionais. Como é que ficaria essa política, né, aplicada à eutanásia? Como é que seria a política da eutanásia aplicada no sistema de saúde público? Isso abre aspas para uma série de questões e de práticas. A vida vai perdendo o seu valor, né? Esquecendo aquela base lá da civilizatória que é não matarás, né? Porque Deus dá a vida e somente Ele tem o direito de tirar a vida. O homem não cria a vida, né? Se ele não cria a vida, ele também não pode tirar a vida, né? Em caso nenhum. Então, se a gente quiser dar dignidade ao paciente que está sofrendo ali, né, no leito, né, passando seus últimos momentos, às vezes momentos dolorosos, né, ali no leito do hospital, dê assistência adequada, né? Realize-se pesquisas, busque-se novos medicamentos, né, novas medicações que possa diminuir a dor, o sofrimento, o tormento, né, daquela pessoa. Imagina uma sociedade egoísta como é que é a nossa, né, como é a nossa, não porque é a sociedade, é porque os espíritos que compõem a sociedade são egoístas, nós somos egoístas, né? Imagina a situação, muitas vezes, de uma pessoa que está com uma doença, não está como é que poderia dizer assim, tão à beira da morte, mas às vezes sabe que aquela doença pode levá-la a morrer, mas ninguém sabe o momento exato. A família discutindo, às vezes herança, né? Buscando forma de repente acelerar o desenlace, ou a própria pessoa que é idosa, né? Que passa por um sofrimento muito intenso com alguma enfermidade, está ali e se sente um peso para a sociedade e quase que numa obrigação moral dada ao estado de extrema fragilidade que a pessoa doente em que a pessoa doente se encontra, né, se sentindo um peso para a sociedade, acaba por vezes pedindo, né, que seja encurtada a sua vida para deixar de ser um peso para os familiares e para na sociedade. Então, você começa a fazer algumas reflexões de uma sociedade que tem e que adota esse procedimento, de outros que não adotam, né? Então, a doutrina espírita é pela vida, né? É pela dignidade nesses termos, né? Matar alguém nunca é torná-lo mais digno, né? De acordo com a visão espírita, com o cristianismo, nunca. Então, são coisas que a gente precisa, de fato, estar falando, tá lembrando, né, para a gente não perder o rumo, não é isso? Em vez de, se uma vez adotado isso na política do país, se começa a desenvolver uma cultura de morte. A vida passa a ter, de um certo modo, menos valor, né? Por que não um aborto? Por que não, né? E se a situação está difícil, a grana está curta, por que não mudar um pouco a política de eutanásia e, sei lá, paciente que não tem jeito mesmo, vai ser incurável, mesmo estando à beira da morte, por que não? Então você começa a abrir aso, né? Abrir possibilidades, porque você rompe um determinado limite, que é o limite da valorização da vida, do respeito à vida, a sacralidade da vida, né? São coisas que a gente precisa refletir enquanto sociedade e temos um posicionamento firme enquanto espíritas, né? E lá no Livro dos Espíritos, você vê, 1857, você vê como a doutrina espírita é moderna e atual, né? Naquela época, de certo, já se falava disso e algumas pessoas lutavam também por isso, né? Quando uma pessoa, na questão 953, Kardec pergunta, quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada de abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? E os espíritos respondem, é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? Olha só a reflexão, né? A gente não tem o domínio dos fatos, a gente não tem a certeza, na realidade, de nada, né? Tem casos assim, por exemplo, de médico que tratou da filha, a filha estava com tifo, até um médico francês, eu li isso
rapidamente, assim, numa pesquisa que eu fiz aí na rede social, e ele tratando da filha com todo cuidado, com todo zelo, uma doença que não tinha cura, a criança já estava com o rosto rosáceo, né? Como é que fala? Ficando roxo, né? Que é um sintoma da doença, que estava próximo do fim, e a família dele sofrendo, a filhinha dele sofrendo, e ele comentou com os amigos, conversou com os amigos, e acabou que ele resolveu diminuir a dor, o sofrimento da filha, e praticou a eutanásia. E logo depois ele voltou para a França, né? E ele ficou sabendo de um amigo dele que tinha acabado de descobrir um remédio, um medicamento que curava o tifo. E aquilo para ele foi assim uma dor muito grande, porque se ele tivesse aguardado um pouquinho mais, a cura teria sido encontrada para aquela doença. Ele poderia ter livrado a filha dele daquela enfermidade e ter convivido com a filha dele né, pelo resto da vida que Deus pudesse conceder a eles. Então, o fato assim acontece, pode ter também erros médicos, né? Pode ter erros médicos, né? Quem disse que o médico é dono da verdade, não é verdade? E concebe-se que nas circunstâncias ordinárias o suicídio seja condenável, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é encurtada de alguns instantes. E os espíritos respondem categoricamente: é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Então veja, quando os espíritos colocam que é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência, isso aqui abre aso para discussões muito profundas, né? Porque olha só, a reencarnação ela segue uma lei de progresso, né? Uma lei criada por Deus. E Deus tem um projeto, tem um plano para cada um de nós, um plano de progresso, um plano de progresso. E ele tem suas ferramentas, ele tem os seus desígnios, né? Ele sabe o que está fazendo. Ele nos concede a graça da existência e ele sabe como fazer-nos aproveitar essa existência, né? E eu digo mais, não é só o paciente, não é só o enfermo, é também os próprios familiares que passam pela experiência, que podem crescer com ela. Esse é o grande diferencial quando a gente começa a analisar a eutanásia, não com um olhar de um materialista, mas de um espiritualista, mas à luz da doutrina espírita, à luz do cristianismo, né? E Emmanuel vem, lá no livro Consolador, responder a esta pergunta: a eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? E Emmanuel responde: o homem não tem o direito de praticar eutanásia, em caso algum, ainda que a mesma seja demonstração aparente de medida benfaceja. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito, em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis. Eu destaquei esse ponto. São insondáveis. E a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Então, você veja, é inadmissível, à luz da doutrina espírita, a prática da eutanásia. Por mais argumento que se utilize, mesmo uma dor tremenda e compreensível como a do Vicente e tudo, jamais a gente poderia concordar ou aprovar a prática da eutanásia, né? O que a gente pode fazer, sim, seria aumentar a dignidade com terapia, com tratamentos, com medicamentos que possam diminuir, né, a dor da pessoa que está sofrendo, né? Então, a agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. E nós tínhamos uma tia, né, que sofria de uma enfermidade e ela faleceu assim como se fosse uma vela, né, se apagando, a chama ficando cada vez mais
pequenina e já não tinha mais consciência de si. Passou muitos meses numa cama com um cuidador que fazia tudo por ela, né? E ela foi perdendo a consciência. Por fim, ela entrou no quadro que foi para o hospital, a família aflita, né? Sofrendo com aquela separação. E eu me lembro da minha prima falando comigo. A minha tia estava na UTI, né? Já fazia vários dias. E ela na sala de espera, mesmo não podendo ver a mãe, ela ia para o hospital e ficava orando, né? E ela vendo o sofrimento da mãe durante aqueles todos aqueles meses, né? E aqueles dias que antecederam a internação dela, ela falou que orou a Deus e falou: Senhor, se for da sua vontade de levar a minha mãe, acabe, Senhor, com esse sofrimento, né? Alivie a dor dela. Ela disse que poucos minutos depois, os médicos foram até ela e informaram que a minha tia havia desencarnado, havia falecido. Então você veja que não é uma experiência solitária, né? Ah, em relação aos vínculos afetivos, aos vínculos familiares que nós temos, né, na família. E tudo isso ajuda a gente a crescer, né? Esses momentos que ela passou sofrendo ali na cama, mesmo inconsciente ou na UTI, com certeza ajudou ela a se preparar para a vida que vinha depois, porque a morte não é o contrário da vida, a morte é só o contrário do nascimento, né? Porque a vida continua, né? Essa é a visão da doutrina espírita, essa é a visão que nós temos, né? Agora tem um outro ponto interessante e controvertido que a gente foi buscar, que é essa questão que há lá no Evangelho, né? Dever-se-á por termo as provas do próximo. Você vê alguém ali sofrendo, né? Seja qual tipo que for de sofrimento, você deve pôr termos. E por que dessa questão? Olha só, estais na terra de expiação para concluir as vossas provas. Tudo é consequência das vossas existências anteriores. São os juros das dívidas que tendes de pagar. Aí tem muito espírita e muitas pessoas que não conhecem profundamente a doutrina espírita e conhecendo a doutrina espírita por ouvir falar, acaba chegando a conclusões assim errôneas acerca da doutrina espírita, né? Já que nós estamos aqui para expiar, já que nós estamos aqui para ser provados, provada a nossa condição, né? Em que ponto da evolução é que nós estamos, então nós devemos pôr termo às provas do próximo, devemos aliviar o sofrimento, né? Ou nós devemos, por exemplo, deixar as provas seguir seu curso? Ou será que a gente poderia pegar e apertar mais o prego, né? Mais o espinho para deixar a prova mais proveitosa, né? Por causa do sofrimento, não é isso? E aí vem as questões. Nós conhecemos o curso das provas que Deus nos traçou, né? A gente não pode ignorar a dor, o sofrimento do outro. Saber até onde deve ir as provas dos seus irmãos é outra questão que os espíritos fazem. Teria Deus escolhido você como instrumento de bálsamo para suavizar a dor dos vossos irmãos? Até o ato de orar pode aliviar a dor de alguém, pode consolar alguém, ainda que indiretamente, né? Então, nós não sabemos disso. Então, antes de pensar em agravar ou ser indiferente ou deixar seguir o curso, a gente deve pensar o seguinte: que meios nós temos ao nosso alcance para suavizar o sofrimento do nosso irmão? Será que Deus pôs nas nossas mãos o poder de fazer cessar o sofrimento dele? Será que Deus colocou nas minhas mãos como prova, ou mesmo como expiação, talvez, de ter o mal e substituí-lo pela paz? Então aí vem a orientação: ajudai-vos mutuamente e nunca vos considereis instrumento de tortura, né? Nunca devemos chegar a uma conclusão absurda, né? Porque a gente sabe que nós estamos aqui passando por provas, por expiações, né? E buscando com isso evoluir. Deve o espírito estar compenetrado de que sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Todos estão na terra para espiar, mas todos sem exceção deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor.
Temos o direito de pré-julgar o desígnio de Deus. Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha, né? Então, tem um ponto muito interessante que a gente vê na literatura espírita e que é de conhecimento popular, que é a tal da melhora da morte, né? Aquela pessoa que às vezes está ali à beira da morte, muito mal, muito mal, muito mal, sendo acompanhada ali por médico, tomando remédios fortíssimos e tudo, e de repente tem aquela melhora, né? E de repente essa melhora é essencial para ele, né? Para ele, para a existência dele, né? E tem aqueles casos também de pessoas que recebem uma moratória, como o André Luiz narra lá no livro, né? O Missionário da Luz. A senhora lá estava doente, muito mal, e o fim estava próximo, era de conhecimento da espiritualidade, porque ela haveria de partir, e a oração de uma criança, né, interrompeu esse processo e ela ganhou vários anos de vida, né, graças à oração de uma criança. Então, essas ideias, né, que a doutrina espírita ensina para a gente, e se a gente for observar o que acontece, a gente vê acontecer, é fato, né, nos induz à conclusão de que nós não devemos interromper a vida de ninguém, né, pelo contrário, o que tiver ao nosso alcance, ao alcance da ciência, com o desenvolvimento de novos métodos, né, de tratamento, de terapia, né, e até de cura, né, para a doença, a gente deve buscar fazer. É possível que antes mesmo de exalar o último suspiro, o doente pode reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento? É o que a gente estava falando antes. A pessoa está muito mal, mas ela tem aquela melhora da morte e aquele momento é o momento, às vezes, que ela tem para se despedir da sua família, né? Para pedir perdão, pedir desculpa por alguma coisa, dar as últimas recomendações, né? Então, isso também está no desígnio do Criador e isso diminui o sofrimento do espírito, né? Nós temos conhecimento de um parente também da família que bebia muito, e a bebida entrou na família como algo assim muito desastroso, desestruturador, né? Causava muito sofrimento para a esposa dele, para os filhos, e isso era razão de muitas discussões, preocupações dentro de casa. E um belo dia ele saiu do trabalho, trabalhava nos Correios, bebeu muito e alguma coisa deu na cabeça dele, ele pegou a moto dele, dirigindo em alta velocidade, caiu, né, bateu no meio-fio, caiu, foi projetado a dezenas de metros à frente e foi para o hospital. No hospital já internado, né, com politraumatismo, né, a família foi chamada, entrou em contato, a família foi chamada, e uma coisa que ele queria muito era falar com a esposa. E a esposa foi até ele, e naquele momento ele se confessou para ela e pediu perdão, né, para ela por todo o mal, todo o sofrimento que ele tinha feito a ela, a família. E ele conseguiu ouvir o perdão da boca da esposa dele, e a esposa dele falou: "Vá com Deus, né? Vá em paz se você tiver que ir", e tudo, e ele desencarnou com certeza um estado melhor, de menor perturbação, né, do que ele partiria não fosse a possibilidade dele ter vivido esse momento. Então, o materialista que vê apenas o corpo e em nenhuma conta tem alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. É importante entender que o sofrimento no final da vida, na Terra, seja pela doença incurável, seja pelo desgaste natural do corpo físico, é uma das formas de aproveitamento do espírito em contato com a matéria, resgatando faltas ou progredindo através do sacrifício. Em mundos de provas e expiações, como o nosso, muitas vezes a lei divina mede o resultado de uma encarnação, através dessa prova final, na qual o espírito comprova pela paciência, pela resignação e pela fé, o proveito de toda uma existência. Veja só, então, uma situação como essa
tirar a vida de uma pessoa, né, seja com a anuência dela ou não, é você tirar essa possibilidade de medir o aproveitamento de toda uma existência. Às vezes é no final ali da existência que a gente tem as últimas provas, que Deus vai testar mais a nossa paciência, mais a nossa resignação, a nossa fé, a nossa força de vontade. É um momento que a gente vai, de repente, fazer grandes reflexões, porque a dor nos possibilita isso, rever muitas de nossas atitudes, de nossa visão, de nossa forma de pensar, de compreensão, de entender as coisas, né? De ver o nosso semelhante, de ver a gente mesmo, buscar investigar e conjecturar sobre a realidade da vida, a ilusão que é o mundo material, se libertar de determinados atavismos, né, de determinados ideias, né, que às vezes já perduram por centenas de anos aí no curso da sua evolução. Então, esses últimos momentos pode medir tudo isso e pode facilitar essa abertura, mas para isso, para a gente aproveitar essa prova, aí é que está a lição, né? Para a gente aproveitar bem essa prova, bem esse momento, a gente precisa ter resignação, porque se a gente se revoltar, a gente não vai abrir o nosso coração para buscar compreender essa outra realidade, para buscar o que tem de mais sublime dentro da gente, né? Para compreender melhor o que é a vida e por que nós estamos aqui e o que a gente pode tirar de proveito dessa experiência que Deus está proporcionando para a gente enquanto estamos aqui. Cortar uma vida no final da encarnação é suprimir a oportunidade que tem o espírito de superar-se, levando em sua volta ao mundo espiritual a condição de vencedor. A vida é um dom para ser usado na evolução. Assim como o homem não tem o poder de criar esse dom, também não tem o direito de suprimir ao seu talante. E André Luiz, ele narra ele fala no livro Sexo e Destino, naquela situação em que Marita havia sofrido o acidente e que ela já estava prestes a partir, já estava se desvencilhando do corpo, né? André Luiz fala: Feliz da terra quando passardes ao pé dos leitos de quantos atravessam prolongada agonia. Afastai do pensamento a ideia de que lhes acelerardes a morte, de lhes acelerardes a morte, ladeando esses corpos amarrotados e por trás dessas bocas mudas, benfeitores do plano espiritual articulam providências, executam encargos nobilitantes, pronunciam orações ou estendem braços amigos. Ignorais por agora o valor de alguns minutos de reconsideração para o viajor que aspira a examinar os caminhos percorridos antes do regresso ao aconchego do lar. E a gente sabe que na experiência de Marita, o fato de Deus ter concedido, né, o prolongamento da vida dela depois daquele acidente fatídico que ela sofreu ali próximo à Avenida Atlântida, lá de Niterói, possibilitou inclusive a revisão de muitos valores, né, de muitas ideias, né, que o pai dela, né, tinha, né, salvo engano, o nome dele era Moreira ali no livro. E foi ali que ele teve contato com a doutrina espírita, de companheiros que iam visitar doente e aplicavam passes. Foi quando ele conheceu o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi quando ele compreendeu a extensão dos erros e da forma que ele via a vida, né? E ele que, em tese, foi o causador, né, daquele transtorno que a filha dele entrou, né, após o fato que aconteceu. E ali ele pôde, de alguma forma, já nessa própria existência, buscar minorar, né, o sofrimento que ele causou. Então, em tudo há uma providência divina, né, que a gente às vezes não conhece, não tem visão, como Emmanuel fala, é insondável, né, a questão da dor, do desígnio do Criador, né, por que nós passamos por isso? E, para encerrar, né, a nossa rápida preleção aqui, vamos ver lá no livro, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, a paciência, que é uma lição assim que eu adoro, gosto demais, sabe? E em muitos momentos da minha vida, particularmente, fez muito sentido eu abrir o Evangelho, às vezes até ao acaso, e ler esse primeiro parágrafo, né? A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofreres, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. E aí, meus irmãos, a gente
leva-se a refletir, né? A dor parece algo tão ruim, né? A dor. Mas se a gente for pensar, como eu falei no início da nossa apresentação, do nosso estudo, né? Se não fosse a dor, a vida não existiria. E Deus usa a dor como uma espécie de forja, né? Que vai ali tirando a casca, né? As impurezas do nosso coração, que vai ali cultivando, né? Os tesouros, né? Dos sentimentos, que é a nossa herança divina, né? Que vai nos provando, que vai nos fortalecendo, porque Deus não está nos criando e não está propiciando a nossa evolução para sermos frágeis, né? Mas para sermos fortes, imbatíveis, né? Espíritos crísticos, né? Um grande exemplo que a gente tem foi o nosso próprio Mestre Jesus. Se quem pode duvidar, por exemplo, se ele quisesse partir, ele partiria a hora que ele bem entendesse, né? Mas ali no Monte das Oliveiras, ele falou: Pai, afasta de mim esse cálice, mas se possível, né? Mas que seja feita a tua vontade. Ele sabia do sofrimento que ele ia passar, né? Estava aqui na matéria, estava aqui na sociedade daquela época, nas condições e circunstâncias daquela época. Ele sabia, de algum modo, que a gente também não consegue compreender direito, todas as dores que ele iria passar, o cálice amargo da experiência que ele iria passar. Mas ele aceitou, porque era aquela vontade de Deus. E a história dele precisava ser do jeito que foi, para servir de exemplo para cada um de nós, né? Para cada um de nós. Então ele foi supliciado, né? Foi castigado, carregou sua cruz, passou pelas dores da crucificação, ainda em tempo de consolar a mãe dele, né? E de perdoar aqueles que estavam ali em volta dele, né? Num ato assim supremo de amor, né? E partiu, dando um grande exemplo de paciência, de resignação e de fortaleza, né? E de fortaleza. Então, esse é um instrumento, né, benfazejo, e o que a literatura espírita nos traz é que esses momentos de dor suportados com resignação, com sabedoria, aceitando a vontade de Deus, buscando esse Deus interior, interno, que cada um de nós possuímos, né, essas potências da nossa alma, despertando isso na gente. Depois de passado por essa prova, a gente entra num estado de felicidade muito grande, né? Coisa assim que talvez não tenhamos palavras, né, para explicar, mas é o que de fato acontece e que os médiuns, né, e os sábios, né, nos orientam e nos ensinam. Então, que Deus nos abençoe a todos, né, e espero que eu tenha passado bem a mensagem, sem qualquer falha, deva ser a mim, não a doutrina espírita, né? Sugiro que quem quiser conhecer mais sobre o tema, à luz da doutrina espírita, que também investigue, né? Que leia, que faça suas reflexões, até para em momentos difíceis na vida, passando em família, nesse momento de pandemia, saibamos como nos portar, né? E lembrando da palavra de Cristo, né? Pai, afasta de mim esse cálice, se possível, mas que seja feita a tua vontade. Então, mantenhamos a fé, mantenhamos a fortaleza, a esperança, não percamos o nosso equilíbrio íntimo, mantenhamos a certeza, a confiança no Criador. Aí agora eu encerro assim a nossa apresentação. Meu amigo, que belas reflexões. Muito boa. Vamos pensar assim. Já pensou se na sua imensa dor